Olá, meus queridos irmãos. Eu quero chamar você para uma breve reflexão, pensando naquele texto de João capítulo de número 21, versículo de número 15, que diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Embora eu tenha lido aqui até o versículo 18, mas a minha reflexão aqui se concentra especificamente entre os versículos de número 15, 16 e 17, com base nesta pergunta de Jesus a Pedro: Tu me amas? E é interessante notar que Jesus pergunta 3 vezes a mesma pergunta: Tu me amas? E Pedro respondeu também 3 vezes a mesma resposta: Eu te amo. Tu me amas? E ele responde: Eu te amo. Agora, o que me chama a atenção, tanto na interrogação de Jesus, quanto na afirmação de Pedro, eu te amo, é que entre a fala de Jesus, a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Entre a pergunta de Jesus, tu me amas, e a resposta de Pedro, eu te amo, Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. O que é que eu quero compartilhar com vocês aqui? A maior declaração de amor que nós podemos fazer a Jesus não é estar num culto, numa celebração dominical, cantando no templo com as mãos levantadas. A maior declaração de amor que nós podemos dar a Jesus é cuidar de gente, é cuidar das ovelhas, é pastorear, é cuidarmos uns dos outros. E aí tem um outro texto que eu quero ler aqui, paralelo a este, que é o de Mateus, um texto que eu gosto muito de ler e já preguei, já fiz algumas reflexões pregando neste texto, Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz: Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que me chama a atenção é que Jesus está caminhando, Jesus está viajando numa caminhada incansável, eu diria que uma caminhada itinerante, de cidade em cidade, de povoado em povoado, de aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas, como Mateus escreveu aqui, e pregando o evangelho do reino. E Jesus faz uma leitura da realidade da multidão, ele faz uma leitura da realidade do povo de sua época e daquele povo que estava ao seu redor, que era a grande maioria dos seus seguidores e dos seus admiradores, e de pessoas que andavam no meio daquela multidão, eram de pessoas esbagaçadas da vida, pessoas marginalizadas, pessoas excluídas, pessoas
que viviam às margens daquela sociedade. E Jesus faz uma leitura e Jesus chega à conclusão que aquela multidão estava cansada, aflita, exausta, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus se enche de compaixão. Jesus fica movido de compaixão pelas multidões que estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E então, mais adiante, nos versículos a seguir, Jesus vira-se para os seus discípulos e diz: a seara é grande e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que Ele mande, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Ora, o que é que Jesus está querendo propor para os seus discípulos ali e posteriormente à sua igreja? Por conseguinte, a toda a sua igreja, a todos os seus seguidores ao longo dos anos, dos séculos e dos milênios. É que nós nos coloquemos na brecha como servos e servas de Deus para cumprirmos este mandato do Senhor de atuarmos neste mundo como pastores. E pastor aqui não é nesse sentido hierárquico, não é um título de posição para nos gabarmos de posições eclesiásticas e até dar carteirada, como em alguns casos nós já temos visto, eu mesmo já presenciei pessoas se gabando do título de pastor e dando carteirada como pastor. Não é esse o objetivo e não é esse o propósito. E pastor aqui também não tem nada a ver com isto. Pastor aqui é no sentido de se doar, é no sentido de sermos agentes do reino de Deus, porque nós somos pregadores do Evangelho. E como pregadores do Evangelho, nós temos a missão de encarnarmos os valores do reino de Deus. E quais são os valores do reino de Deus? É homens e mulheres, é gente que cuida de gente, é homens e mulheres que apanham uma bacia com água e toalha para lavar os pés dos mendigos, dos pobres, dos encarceirados, dos aflitos, dos maltratados, dos excluídos, dos marginalizados. O reino de Deus chegou. O que é que nós estamos afirmando? O que é que nós estamos dizendo quando anunciamos que o reino de Deus chegou? Significa dizer que o reino de Deus está entre nós e que ele está ao alcance de todos. No reino de Deus não há acepção de pessoas. No reino de Deus não há diferença de classe social. No reino de Deus não há distinção de cor, de raça, de etnia. Todos são bem-vindos a cercar esta grande mesa e a participar da grande ceia do reino de Deus que já chegou e que já está entre nós. E nós, você e eu, como pregadores do Evangelho, como agentes do reino de Deus, temos esta missão de encarnarmos estes valores do reino de Deus e cuidar dessa gente ferida, dessa gente maltratada, cumprindo a ordem de Jesus. E mais do que cumprir a ordem de Jesus, é declarar o nosso amor por Ele. Lembre-se, nós declaramos o nosso amor por Jesus quando lavamos os pés dos cansados. Nós declaramos o nosso amor por Jesus quando nós cuidamos dos pobres, quando nós amparamos os aflitos. Nós declaramos o nosso amor por Jesus quando nós nos doamos pela causa do reino, quando nós somos gente da gente, quando nós cuidamos das ovelhas, quando nós apacentamos os cordeirinhos de Jesus. Guarde esta mensagem no teu coração e vamos pensar que nós temos a missão de encarnar os valores do reino de Deus e declarar o nosso amor por Jesus, cuidando uns dos outros. Deus em Cristo vos abençoe. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e vamos juntos, na caminhada da vida, exalar o bom perfume de Cristo. Deus te abençoe.